Olha só, imagina tentar capturar a realidade humana exatamente no segundo em que ela acontece, sem deixar que as nossas opiniões, falhas de memória ou o puro caos do momento atrapalhem o que a gente está vendo. É um desafio e tanto, não é? Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar uma das ferramentas mais fascinantes e rigorosas da psicologia experimental, a técnica de registro contínuo cursivo. E para fazer isso com precisão, o nosso foco vai direto para o texto da unidade 7, da clássica obra de Dana e Matos. Para nossa análise de hoje, nós dividimos o roteiro em 5 pontos centrais. 1. O desafio da observação. 2. O que é registro cursivo. 3. Os 4 alvos do registro. 4. O nível de detalhamento. E, por fim, o ponto 5, as convenções sistemáticas. Vamos nessa? Começando com o nosso primeiro ponto, o desafio da observação, ou como conseguir capturar a realidade sem perder dados no meio do caminho. A gente observa coisas no dia a dia o tempo todo, certo? Mas fazer isso com rigor científico é uma história completamente diferente. A percepção humana é, por natureza, muito subjetiva. Quando a gente tenta confiar só na memória ou numa observação mais casual, acabamos produzindo dados cheios de viés e preconceitos. A vida real simplesmente se move rápido demais. Então, para responder àquela grande pergunta científica, o que os organismos fazem e sob quais condições, a gente precisa urgentemente de um método que elimine as suposições. E isso nos leva direto ao nosso ponto 2. O que é o registro cursivo? A nossa solução científica para esse problema. A sacada dos autores aqui é brilhante. O registro contínuo cursivo é basicamente uma filmagem escrita da realidade. É o ato de anotar os comportamentos e os fatos do ambiente de forma cronológica e ininterrupta, usando sempre uma linguagem extremamente técnica e objetiva. Isso é absolutamente vital nas fases iniciais de uma pesquisa, quando a gente precisa mapear o repertório comportamental completo de um sujeito antes mesmo de recortar ou focar em algo específico. O que nos traz ao ponto 3. Os 4 alvos do registro. Afinal, para onde o observador tem que olhar? Dana e Matos apontam que todo observador precisa mirar sistematicamente em 4 coisas essenciais. Você tem que anotar. A localização do sujeito no espaço, a postura e a posição dele, os eventos comportamentais que ele emite e os eventos ambientais que acontecem ao redor. Juntando esses 4 pilares, a gente consegue tirar uma fotografia científica irretocável da situação. Agora, olha só a precisão exigida aqui. A diferença entre postura e posição é fundamental. Postura é o arranjo das partes do próprio corpo do sujeito, tipo, ele está de pé, agachado, deitado. Já a posição é como esse corpo está orientado em relação ao espaço. Por exemplo, ele está de frente para uma mesa, de costas para a porta. É uma distinção acadêmica super aguda, mas que muda tudo na hora de ler os dados depois. O nosso terceiro alvo são os eventos comportamentais. É aqui que você captura as ações. E engloba muita coisa. Vai desde os comportamentos motores, como andar pela sala ou encostar num objeto, até as expressões faciais, como franzir a testa ou sorrir. E claro, não podemos esquecer dos comportamentos vocais. Riu, chorou, gritou, falou uma frase inteira, tudo isso vai para o papel. Mas ninguém age num vácuo, concorda? Por isso a gente precisa registrar os eventos ambientais, que são divididos em 2 tipos. Os eventos físicos são as mudanças no próprio cenário. Uma luz que pisca, um telefone que toca, uma janela batendo. Em contraste, temos os eventos sociais, que são as ações das outras pessoas ali na sala. Se um pesquisador entra e oferece um copo de água, isso é um evento social que muda completamente a dinâmica. Vamos avançar para a seção 4, o nível de detalhamento. Como achar o equilíbrio perfeito na hora de anotar? Sendo bem práticos, é humanamente impossível ver e anotar cada milímetro de movimento ao vivo. Então, o detalhamento do registro vai esbarrar em algumas limitações reais. Primeiro, qual é o objetivo do estudo? Segundo, a variedade de comportamentos rolando ao mesmo tempo. A velocidade da realidade também dita o ritmo, né? É bem mais fácil descrever alguém lendo um jornal em silêncio do que uma criança correndo a 1000 por hora num parquinho. E por último, o nível de treinamento de quem está observando. E assim a gente entra no coração operacional desta técnica. Ponto 5. As convenções sistemáticas. Basicamente as regras do jogo. Vamos dar uma olhada nesse kit de ferramentas para construir uma linguagem científica ideal. A regra para o tempo verbal é uma só. Use o presente. Sempre. Ação no agora. Você escreve o sujeito enrola a toalha e nunca enrolou ou vai enrolar. E quantas palavras? Use o grau normal. Se a criança segura o braço da boneca, você anota braço e não bracinho da bonequinha. Objetividade pura e simples.
E aqui tem um alerta crítico que o texto destaca bastante. Registre apenas o que você está vendo. Um erro clássico é o observador anotar o que não aconteceu. Por exemplo, escrever "a criança cai, mas não chora". Pessoal, isso é um tropeço metodológico. Se caiu, você anota que caiu. A ausência de choro já é uma interpretação implícita que você está enxertando no dado. Além disso, deixe o contexto claro. Jamais deixe verbos transitivos sem complemento. Ao invés de escrever "o sujeito retira a toalha", anote "o sujeito retira a toalha da mesa 2". Muito mais claro. Dana e Matos trazem um exemplo super prático num refeitório. Quer ver como funciona? Passo 1. Estabeleça o cenário. Descreva onde o sujeito está e a postura dele. No canto da sala, em pé, defronte à mesa. Passo 2. Direcione a ação. O sujeito se moveu? Anda em direção à mesa 2. Passo 3. Quem faz o quê? Joga a toalha na direção do menino. Percebe a frieza científica? Não importa se ele estava brincando ou com raiva, o registro capta apenas a mecânica exata da ação. A parte de formatação também tem suas regras. Se as ações acontecem de forma sucessiva, uma depois da outra, elas vão em linhas separadas. Tranquilo. Mas a gente sabe que no mundo real as coisas acontecem ao mesmo tempo. Se 2 eventos rolarem no mesmíssimo segundo, eles são registrados na mesma linha, e você usa uma barra diagonal para separar os dois. Agora, uma regra de ouro para não estragar tudo no final, você só deve numerar as linhas da sua observação depois que a sessão acabar. Tentar contar ou numerar os eventos enquanto as ações estão pipocando na sua frente vai causar uma pausa cognitiva e nessa distração boba de 1 segundo você perde informações essenciais que não vão voltar mais. E como o comportamento humano não tem botão de pausa, a unidade 7 sugere atalhos maravilhosos para dar conta da velocidade do real. Em vez de escrever "mesa grande encostada na parede", você usa um símbolo ou um número previamente mapeado. Você pode criar abreviaturas lógicas como um PG para pega ou ND para anda. Até mesmo substituir a palavra direção por uma simples setinha desenhada no papel salva um tempo precioso. São truques fantásticos do laboratório. Bom, a gente vai chegando ao fim da nossa análise de hoje e eu deixo essa provocação para vocês. Quando a gente ativamente retira todas as nossas interpretações, emoções e diminutivos e foca estritamente nos eventos puros e físicos, o que a gente realmente passa a enxergar? A gente começa a ver as verdadeiras engrenagens, a mecânica real do comportamento humano. A verdadeira objetividade não é fria, ela é uma lente incrivelmente nítida que revela a realidade exatamente como ela é. Fica o convite para você testar essa nova visão no seu próximo estudo. Um forte abraço e até a nossa próxima análise.